Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 3 e vamos ler mais uma vez do verso 13 do capítulo 3 até o 11 do capítulo 4. Essa passagem bíblica que relata esses dois momentos importantíssimos na vida do nosso Senhor e na vida de todos nós. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Bem, o que nós vimos ontem na introdução, aliás, uma longa introdução, é que a tentação de Jesus, esse episódio que Jesus viveu e que ele decidiu compartilhá-lo com todos os seus discípulos e conosco, é um episódio que lança luz sobre a nossa vida, sobre a nossa existência e sobre os conflitos que vivemos no nosso dia a dia. Todos nós procuramos e buscamos dar algum sentido para a vida no mundo. E talvez a grande questão que todos nós enfrentamos é: o que é que significa para mim, o que é que significa para você ser humano? Ser verdadeiramente humano. E esse episódio na vida de Jesus nos ajuda a colocar essas coisas em perspectiva, a entender o sentido da fé, a entender o sentido dessas questões básicas e fundamentais que orientam e dão significado para a nossa existência. Nós vimos que Jesus é levado pelo Espírito ao deserto para ali ser tentado pelo diabo. O Jesus que é levado ao deserto é um homem, um ser humano como nós. As tentações que ele enfrenta são tentações que dizem respeito a essa humanidade, à forma como nós
enquanto seres humanos que somos, precisamos aprender a viver. E vimos também que Jesus não era simplesmente um ser humano, ele era o homem, o verdadeiro homem. O segundo Adão, o Deus encarnado, o Deus que se fez homem e habitou entre nós, o primeiro fruto ou primogênito de uma nova criação. Jesus é aquele que vem e inaugura o novo mundo de Deus. O primeiro Adão fracassou em virtude da sua desobediência, fracassou por não querer viver a vida pretendida por Deus, não quis viver como um ser humano, como Deus o criou para ser. O segundo Adão, ele vive a humanidade pretendida por Deus. Ele é o ser humano pretendido por Deus na sua criação. E essa tentação que Jesus enfrenta é a tentação que coloca em xeque essa proposta, esse jeito de ser, esse jeito de viver. Nós vimos também, e aqui é muito importante, que o batismo e a tentação estão sempre relacionados um com o outro. E é na mente que esse conflito se estabelece, não é alguma coisa que acontece simplesmente fora de nós, acontece fundamentalmente dentro de nós, dentro das nossas percepções, dentro da forma como nós compreendemos, interpretamos, vimos a realidade que está à nossa volta, como que nós nos relacionamos com o mundo que nos envolve. Ela envolve a nossa identidade, envolve a nossa vocação. Não se trata de uma luta entre dois boxeadores medindo força para ver quem é mais poderoso, quem é mais forte, quem pode mais do que o outro. Não é esse tipo de luta que nós vemos aqui no deserto. É uma luta que envolve uma identidade. É uma luta que envolve uma vocação. Tem a ver com a humanidade, tanto de Jesus como com a nossa própria humanidade. Então, a grande pergunta que surge diante de nós, quando nós entramos nessa primeira tentação, é se a vida se restringe, se resume apenas em pão. A vida é só isso? Então, veja, a tentação, como eu disse ontem, ela não pode ser compreendida fora do batismo. Uma pertence ao outro. O que acontece no batismo é testado no deserto. Tanto um quanto o outro fazem parte dessa grande experiência cristã. Então, a tentação ela não faz sentido fora dessa realidade batismal. No batismo, Jesus tem a sua identidade afirmada. Então, nós vivemos sempre essa tensão entre a identidade e a vocação afirmada no batismo e os mecanismos cotidianos que colocam em dúvida, colocam em xeque aquilo que nós somos diante de Deus. No batismo, Jesus ouve essa voz do céu dizendo: "Esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo." Sua identidade e a sua vocação afirmados por Deus. E no deserto nós encontramos a tentação, onde levanta essa pergunta: quem sou eu na minha solidão? Quem sou eu quando não existe nada que valide, nada que garanta o respeito, a dignidade
e o valor que eu tenho. Quem sou eu? Quem sou eu quando eu me encontro na minha solidão? Quem sou eu quando não tem uma plateia me ouvindo? Quem sou eu quando não encontro ninguém que me admire, que me valorize ou que me reconheça? A nossa identidade, ela é questionada no deserto. E Jesus continua crendo em quem Ele é. Quem sou eu sem o meu trabalho? Quem sou eu sem as minhas grandes realizações? Quem sou eu sem aquilo que eu posso, de alguma forma, mostrar como uma credencial, como um currículo que me valoriza, que me dá uma certa identidade, uma noção de quem eu sou? Quer dizer, a grande questão que envolve a tentação e esse momento de Jesus ali no deserto é exatamente responder a essa grande questão. Quem nós somos? Quem você é? O que faz com que eu e você nos sintamos verdadeiramente humanos? O que é que confere a nós um sentido de identidade e de valor? Se você tira da sua vida o seu trabalho, se você tira da sua vida aquilo que te dá algum sentido, algum significado, algum reconhecimento, o que é que sobra? Esse é um grande tema, essa é uma grande questão que nós temos que lidar com ela, porque nós estamos continuamente preenchendo a nossa existência precária com uma infinidade de afazeres e de ocupações para dar a nós algum sentido de vocação, algum sentido de identidade, quando, na verdade, nós não sabemos exatamente quem somos. Então, essa tentação, ela envolve um teste para esse relacionamento, para essa realidade que transcende, para o fato de que fomos criados por Deus, criados à sua imagem e semelhança, para o fato de que vivemos nele e vivemos por ele, para o fato de que somos chamados para sermos seus filhos e filhas e recebemos essa identidade no batismo. E um princípio comum em todas as tentações, em todos os testes que nós encontramos na Bíblia, é a forma como essas suspeitas, essas desconfianças surgem diante de nós. Deus é realmente bom? Deus é um Deus confiável? Somos, de fato, seus filhos e filhas amados? Cremos que Deus realmente cuida de nós, se importa conosco? A sua palavra é, de fato, verdadeira? As afirmações que encontramos nele, de que ele é misericordioso, compassivo, são verdadeiras? Cremos nelas? Elas fazem algum sentido para a nossa vida? Podemos confiar nele no deserto? Podemos depender da sua bondade quando estamos com fome, desempregados, sem nenhuma perspectiva em relação ao futuro, quando tudo é subtraído de nós? Essas questões, elas são colocadas aqui diante de Jesus e são apresentadas aqui para nós. É difícil, talvez, para mim, para você, pensar nesses temas quando nós vivemos uma realidade razoavelmente confortável, com algum nível de diferença entre um e outro.
Mas mesmo na nossa realidade razoavelmente confortável e segura, quantas e quantas vezes levantamos essas suspeitas em relação à bondade de Deus, em relação à segurança que podemos ou não depositar nele. Quantas vezes nos desesperamos quando temos que esperar pela manifestação dos seus propósitos, da sua bondade, da sua graça, e não sabemos esperar. Portanto, desde o início, essa é a grande questão que se coloca. Foi isso mesmo que Deus disse: não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. Deus deu apenas um único mandamento. Às vezes nós temos a tendência de dividir a Bíblia entre o Velho e o Novo Testamento. Mas acho que nós podemos dividir a Bíblia entre Gênesis 1 a 3 e o resto da Bíblia. Ou talvez Gênesis de 1 a 11 e depois Gênesis 12 até o final do Apocalipse. Toda a Bíblia, ela trabalha em cima daquilo que nós encontramos em Gênesis 1, 2 e 3. Quando nós olhamos para os 10 mandamentos, ou para o Sermão do Monte, ou para tudo aquilo que encontramos nas Escrituras, tem a ver com esse único mandamento que Deus deu para o ser humano, para o homem e a mulher no jardim. Um único mandamento. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. O inimigo, a serpente, entra em cena dizendo: foi isso que Deus disse? E seduz o ser humano a querer, a adquirir um nível ou um tipo de conhecimento que não lhe é dado ter, que não é possível que ele tenha, mas provavelmente pela sua ambição e pela sua desconfiança, pelo seu próprio medo, ele tenta entrar num mundo que não lhe pertence. Ao invés de permanecer no mundo como um homem e mulher criado à imagem e semelhança de Deus para viver em comunhão com o Criador, reconhecendo que Deus é Deus e reconhecendo que Ele é um homem, uma mulher, que vive dentro desse relacionamento de interdependência e usufruir desse relacionamento, ele tenta entrar num outro cenário. Essa é a experiência que Jó tem. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Na revista atualizada, na linguagem de hoje, diz: e Satanás respondeu: será que não é por interesse que Jó te teme? Essa foi a grande suspeita que Deus, de certa forma, acolhe quando o inimigo diz: olha, Jó teme o Senhor e ama o Senhor, porque veja como o Senhor o trata. É como se o inimigo dissesse: se o Senhor me tratasse desse jeito, até eu seria fiel a ti. O Senhor o trata muito bem, é um homem rico, honrado, respeitado, uma boa família. Me trata desse jeito. Ele te teme porque o Senhor é muito generoso com ele. Vamos tirar tudo o que ele tem. E eu vou lhe mostrar que ele vai blasfemar na tua face, como eu fiz e como todos fazem, porque ninguém te ama simplesmente porque ama. Todos têm algum interesse. Essas suspeitas, elas são lançadas sobre nós todos os dias. E é isso que o inimigo faz com Jesus, se és o Filho de Deus. É importante nós lembrarmos que a tentação é uma experiência solitária de Jesus.
depois de jejuar 40 dias e 40 noites, no relato que Jesus deu aos seus discípulos, ele fez questão de dizer que estava com fome. Depois de 40 dias de jejum, ele estava com fome, tinha fome. E o inimigo entra em cena e diz: transforme essas pedras em pães. Veja bem, o que Jesus sentiu foi uma necessidade física, como qualquer um de nós tem. Fome. Era uma necessidade real. E nós sabemos que em algum momento, depois desse episódio, Jesus comeu. Portanto, o fato de comer, é claro, não consiste em si em nenhum pecado. Em que consiste, então, essa tentação? Comer o pão no momento em que você tem fome, que mal há nisso? O que eu disse ontem, que nós vamos olhar agora nessas 3 tentações de Jesus, é que elas não envolvem uma questão moral ou uma grande questão do ponto de vista ético. O que está em jogo aqui é muito mais do que o pão necessário para suprir a fome de Jesus. O que está em jogo aqui é essa confiança, essa identidade, essa voz que Jesus ouve no Jordão e que afirma que Ele é o Filho amado, que nos ajuda a perceber que as nossas necessidades mais urgentes nem sempre são as mais importantes, que as nossas necessidades mais importantes nem sempre são as mais vitais. Se temos fome, nós precisamos comer, mas a vida é mais do que isso. Nós temos necessidades físicas, necessidades culturais, sociais, econômicas, políticas. Elas são reais, são demandas reais. Nós precisamos de trabalho, nós precisamos de dinheiro para pagar nossas contas, nós precisamos de amigos, nós precisamos do lazer, nós precisamos de tempo para desfrutar a alegria, o prazer, viajar, etc. Mas a grande questão que que certamente esse episódio na vida de Jesus lança diante de nós, é que para muitos de nós, se não para todos nós, a vida consiste exatamente nisso e apenas nisso. Toda a nossa energia, todo o nosso tempo, toda a nossa disposição são gastos para essas coisas. O pão representa muito mais do que aquilo que nos é necessário para o nosso alimento diário. O pão é importante. O que Jesus está mostrando diante desse cenário para nós é que a vida é mais do que isso. É bem mais do que isso. Nós podemos olhar para o Sermão do Monte e Jesus diz que não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, beber, vestir. E a afirmação surpreendente de Jesus é essa: não é a vida mais do que o alimento, mais do que o corpo, mais do que as vestes? Não é a vida mais do que essas preocupações que nos absorvem todo dia? A vida é mais do que isso. O grande problema que nós enfrentamos é que a vida é apenas isso. Se resume nisso. No mundo materialista, competitivo, consumista, como o que nós vivemos, faz com que a vida seja resumida, limitada, restringida a essas grandes demandas
produzidas, criadas por um sistema que nos consome e que produz em nós um grau e um estado de ansiedade brutal. Se você olhar com atenção e honestidade, vai perceber que as grandes ansiedades, o grande estresse com que hoje nós vivemos diz respeito a pão, trabalho, contas, os grandes problemas do dia a dia dizem respeito a isso. Não que essas coisas não sejam reais, não que elas não sejam demandas verdadeiras, elas são. Mas o fato é que a vida vai sendo restringida a isso. E a resposta de Jesus, quando ele diz, está escrito, nem só de pão viverá o homem, veja, Jesus não responde à tentação de que comer ou deixar de comer é o grande problema. Jesus, ele remonta à história do povo de Deus. É importante entender que quando nós olhamos e reconhecemos que Jesus é o verdadeiro homem, é o primogênito de uma nova criação, é o segundo Adão, é aquele que inaugura o novo mundo de Deus e a nova humanidade pretendida por Deus com a sua ressurreição. Jesus é o verdadeiro israelita, Jesus é o verdadeiro povo de Deus. Jesus, então, olha para a história do povo de Deus para perceber e entender a partir dessa história aquilo que ele está ali representando como povo de Deus e sinalizando para nós que somos seus discípulos. Em Deuteronômio 8, diz assim, recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, testar, pôr à prova, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor, disso viverá o homem. É aí que Jesus responde. A resposta de Jesus remonta à longa história do povo de Deus. A experiência que o povo de Deus teve no deserto, e no deserto eles viveram necessidades, passaram por provações, enfrentaram dificuldades, e Deus, através de Moisés, ele diz para o povo, olha, vocês passaram no deserto esses anos todos, ele humilhou vocês, deixou que vocês tivessem fome. Veja, ele não poupou da possibilidade de ter fome. Vocês tiveram fome. Ele sustentou vocês com um maná que vocês não conheciam, nem seus pais jamais tinham ouvido falar disso. Mas ele fez tudo isso para fazer com que vocês conhecessem o seu próprio coração, para ver até que ponto vocês são capazes de entender que o princípio fundamental da existência humana é o Criador, e não as circunstâncias que nos envolvem, elas estarão aí sempre diante de nós, para vocês reconhecerem que não é só de pão que o homem vive, a vida não consiste apenas nisso. Nós vamos enfrentar dificuldades, nós vamos passar por privações. Talvez muitos aqui nunca irão enfrentar grandes privações, mas é possível que enfrentemos dificuldades. A questão toda não são as dificuldades que você terá de enfrentar. O desemprego vai aparecer uma hora, as provações irão surgir. A grande questão é em que consiste a vida.
em que consiste a nossa existência. 2 anos atrás, falando sobre a oração do Pai Nosso, quando Jesus introduz essa oração em Mateus, no capítulo 6, ele diz assim, que são os gentios. Quando vocês forem orar, não fiquem repetindo a mesma coisa o tempo todo, achando que por causa da insistência de vocês, Deus vai ouvi-los. Não. Os gentios, gente que não conhece a Deus, é que faz isso. Quando vocês forem orar, vocês devem ter a consciência de que vocês estão entrando num relacionamento com um Pai que conhece as necessidades de vocês. Ele sabe do que vocês precisam antes mesmo que vocês abram a boca. A grande questão é que nós não confiamos nisso. Não cremos nisso. E Jesus descreve a oração e entra nesse longo texto do Sermão do Monte dizendo, não andem ansiosos. Noutras palavras, não preocupem com essas coisas, o vosso Pai sabe que vocês precisam delas. É como se Jesus dissesse, olha, tenho algumas coisas que vocês não precisam orar, mas são as únicas coisas pelas quais nós oramos. Ele falou, tem algumas coisas que vocês devem orar, são aquelas pelas quais nós não oramos. Busquem o reino e a sua justiça. Essa deve ser a oração de vocês. Mas essa não é a nossa oração. A nossa oração é pão, comida, roupa, corpo, essas coisas. Veja que Jesus está procurando nos conduzir para entender o sentido da nossa existência, o sentido da nossa vida. Não andem ansiosos. A vida é mais do que comida. A vida é mais do que a roupa. A vida é mais do que o que nós podemos fazer com o dinheiro que nós ganhamos no nosso trabalho. O vosso Pai sabe daquilo que vocês têm necessidade. C.S. Lewis, na carta, nesse livro dele, Cartas do Inferno, acho que a nova versão é Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, pela Martins Fontes. Eu tenho ainda a primeira versão, mas é uma das ficções mais fantásticas do C.S. Lewis. E na carta número 8, para quem não conhece essa obra do C.S. Lewis, são cartas de um diabo mestre orientando um diabrete aprendiz na arte da tentação. Então são correspondências que ele tem com esse discípulo dele. Então, quando ele fizer referências, por exemplo, ao inimigo, o inimigo, claro, não é o diabo, o inimigo é Deus. E o que ele está fazendo é tentando um cidadão que se converteu a não entender muito bem o sentido da vida e da fé. Eu vou ler algumas partes dessa carta que eu acho fantástica. Ele diz assim, o diabo dizendo para o seu aprendiz, mas a obediência que o inimigo exige dos homens é algo bem diferente. Temos de admitir que toda aquela conversa sobre o seu amor pelos homens e sobre o fato de que o serviço a ele é a perfeita liberdade, não é, como acreditaríamos de bom grado, mera propaganda, mas uma terrível verdade. Ele realmente quer preencher o universo com inúmeras pequenas réplicas repugnantes de si mesmo. Criaturas cuja vida, em escala menor, será qualitativamente como a dele. Não porque ele as absorveu, e sim porque a vontade deles está em espontânea harmonia com a dele.
Nós queremos apenas um gado que finalmente poderá ser transformado em alimento. Ele quer servos que finalmente poderão tornar-se filhos. Nós queremos sugá-los. Ele quer fortalecê-los. Somos vazios e por isso queremos ser preenchidos. Ele está repleto e transborda. Nosso objetivo nessa guerra é um mundo no qual o nosso Pai das profundezas possa absorver todos os outros seres nele mesmo. O inimigo quer um mundo repleto de seres unidos a ele e assim distintos. Ele vai seguir, nós vamos ler mais tarde, mas o que ele mostra é que o que Deus espera de nós é que nós sejamos homens e mulheres vivendo numa tal obediência e numa tal dependência dele, que sejamos capazes de transcender a compreensão da realidade e da nossa existência dentro de uma nova esfera, de um novo mundo, de uma nova humanidade, na qual Jesus Cristo é o Senhor, na qual Jesus Cristo é o grande primogênito, é o precursor desse caminho para vivermos essa nova realidade, não mais prisioneiros e reféns de um mundo pequeno, encolhido, reduzido como o que nós vivemos, mas perceber a gloriosa realidade da nova humanidade, do novo mundo que Jesus inaugura e que abre diante de nós para que pudéssemos e para que possamos viver nele, como verdadeiros filhos e filhas de Deus, que confiam no seu amor, que confiam na sua graça, que confiam na sua bondade, mesmo quando as situações são completamente adversas, mesmo quando o cenário seja o mais aterrador possível, como aquele que Abacuque viveu, como que Jó viveu, como que o próprio Jesus viveu, e que pode muitas vezes tem um poder enorme de nos fazer afastar de tudo aquilo que Deus espera de nós, como fez o povo da velha aliança se afastar. A vida é mais do que o pão. Alguns conselhos que nós encontramos na Bíblia, particularmente de Paulo, ele diz, ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Ele continua em 1 Timóteo, dizendo, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Ainda em 1 Timóteo, capítulo 6, exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Essa é uma preocupação recorrente, tanto nos evangelhos quanto nas cartas de Paulo. Deus está em Cristo reconciliando consigo todas as coisas. Deus está em Cristo fazendo com que o mundo e os seres humanos voltem àquilo que foi pretendido por Deus na sua criação. Deus está em Cristo fazendo com que esse novo mundo, essa nova criação, essa nova realidade seja percebida diante de nós, de forma que possamos viver a partir dela, dentro dela, numa perspectiva completamente nova, liberta de todas as prisões, de todas as mentiras e de todas as ilusões que o sistema, que o presente século, que a estrutura do mundo dentro do qual nós vivemos tentam impor sobre nós. Então, o que nós vemos é que nem só de pão viverá o homem, o pão é importante, é vital, é fundamental, mas a vida não é apenas isso, a vida é muito mais do que o pão. Nós precisamos entender que nós não possuímos nada, não temos o controle sobre nada, o futuro não nos pertence, tudo pode acabar num único instante, a vida é muito instável, ela é muito limitada, as circunstâncias que nos envolvem são muito frágeis,
Tudo isso é importante, mas Jesus, ele diz, louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que tens? Que valor isso tem? Em que isso pode acrescentar ao sentido e ao significado da sua existência? Não andem ansiosos, a vida é mais do que isso, é muito mais do que isso. Ou seja, o problema que nós temos aqui diante de nós é que a vida, para muitos ou para todos nós, ela se resumiu àquilo que Jesus diz: a vida não é só isso. A tentação que Jesus passa não é porque ele tem fome, precisa comer, o inimigo vem e fala, então transforma essas pedras em pães e coma. O que está em jogo ali é essa identidade, é esse sentido da sua existência. É viver em função daquilo que não é vital, aquilo que não tem valor eterno. É reduzir a existência àquilo. O C.S. Lewis continua, e o inimigo, o diabo, dizendo para o aprendiz, é durante esses períodos de tribulação, bem mais do que nos de pico, que a criatura começa a se transformar naquilo que ele quer que ela seja. É por isso que as preces oferecidas num estado de aridez são as que mais lhe agradam. Podemos arrastar continuamente nossos pacientes, tentando-os constantemente, porque os concebemos apenas como alimento. E quanto mais pudermos atrapalhar a sua força de vontade, melhor. Ele não pode tentá-los para a virtude, assim como nós os tentamos para a perversão. Ele quer que eles aprendam a andar e, portanto, não lhes oferece a sua mão. E se a vontade que eles têm de andar for genuína, ele será capaz de se satisfazer até mesmo com seus tombos. Eu gosto disso. Sabe? Eu acho que ele pegou o sentido da coisa. Ele quer que eles aprendam a andar. E por causa disso, ele nem sempre oferece a sua mão. E se a vontade que eles têm de andar for genuína, se a vontade que eu e você temos de andar for genuína, Deus se alegra até mesmo com os nossos tombos. Porque nós precisamos aprender que a vida é mais do que pão. A grande busca humana por reconhecimento e segurança é um dom de Deus. Mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Essa foi a resposta de Jesus. E qual foi a palavra da boca de Deus? Esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Essa palavra, ela nos basta. Tudo que a nossa alma mais precisa, tudo o que nós mais ansiamos, tudo o que nós mais desejamos, é ter essa segurança. Nós somos iludidos em imaginar que a nossa segurança está no nosso salário. Em Brasília, isso é quase que uma epidemia. As pessoas se entregam aos concursos públicos com toda a avidez, com todo o seu esforço e empenho, porque ter um emprego público, principalmente no judiciário ou no legislativo, com os seus bons salários, com a sua aposentadoria garantida, com a segurança que isso dá, cria essa falsa sensação de conforto. Quantas pessoas eu converso e vejo, são pessoas que o sentido para a vida é ter um bom emprego hoje, ter um bom salário, uma aposentadoria garantida, para aí quando eu me aposentar, aí eu vou viver. Gente, que coisa mais pobre, mais ridícula.
mais limitante. Alguém que projeta para a sua velhice o momento em que ela vai começar a viver. Passou 30 e tantos anos da sua vida sem viver, para depois aproveitar alguns restos de ano, se a saúde assim permitir, para começar a viver. Não entenderam ainda, não perceberam, a vida não é isso, ou não é só isso. A segurança, a identidade, o reconhecimento, o valor, a dignidade é um dom. Vem de uma palavra do céu, vem de uma voz fora de nós. Uma voz que vem e que ecoa dentro de nós, dizendo: "Você é meu filho". Com essa voz, Jesus vive a liberdade de poder fazer aquilo que o Pai designou para a sua própria existência. Jesus não teve nenhum problema em ter que enfrentar a cruz, em ter que sofrer as rejeições, as humilhações, os descasos, as agressões, as violências que ele sofreu ao longo da sua vida. Ele permaneceu livre para ser rechaçado, humilhado, ultrajado, violentado por todo tipo de gente à sua volta. Seguiu assim, livremente, até a cruz. Subiu ao Calvário livremente, afirmando: "A minha vida eu a dou, faço isso espontaneamente. Ninguém me obriga a fazer isso, eu faço isso porque eu amo e sou livre para fazer isso". E sobe no Calvário. E em momento algum Jesus faz uso dos seus poderes, ou dos seus privilégios, ou das suas regalias para se afirmar. Muito pelo contrário, ele sabe, sempre soube quem ele é. E quando a sua identidade permanece clara diante dele em todo o seu ministério, ele vive livremente para ser e para fazer aquilo que lhe compete ser e fazer, como verdadeiro homem, como verdadeiro povo de Deus, como verdadeiro israelita, como verdadeiro Adão, como aquele que vive a humanidade como Deus pretendeu na criação. Viveu. Por quê? Porque ele entendeu que a vida não depende apenas do pão. A vida não consiste apenas numa correria insana para comprar roupa, para comprar o pão, para fazer aquela viagem, para realizar isso ou realizar aquilo. A minha realização não está atrelada, presa nisso daí. Sabemos, Jesus comeu, em algum momento ele sentou e comeu pão. O problema não era comer pão. O problema é onde repousa a confiança, onde repousa a segurança. Louco, essa noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Que valor isso tem? Onde é que se sustenta a vida? No fato urgente, importante, ou na confiança que nós temos e depositamos no Senhor? Terminando o texto do C.S. Lewis, ele diz assim: "Não se engane, cupim". Eu botei o cupim porque é a minha versão antiga. Não, era o morcegão escrevendo para o cupim. Aí ele termina dizendo: "Não se engane, cupim. Nunca a nossa causa corre tanto perigo como quando um humano que não deseja mais, mas ainda assim tenciona fazer a vontade do nosso inimigo, perscruta um universo do qual ele parece ter desaparecido sem deixar rastro e pergunta por que foi abandonado e ainda obedece". Olha, a nossa causa não tem a menor chance
quando um cristão, uma cristã, às vezes até sem ter vontade, mas ainda assim procura fazer a vontade de Deus, entra para dentro de um universo que muitas vezes nos dá a impressão de que Deus está ausente. Não ouvimos a sua voz. Parece que vivemos essa solidão do deserto. E ainda assim pergunta: por que me abandonaste? E mesmo diante da sensação de abandono, ainda obedece. Quando nós encontramos uma criatura assim, a nossa causa está completamente arruinada. Quando alguém que mesmo com a ausência do pão, mesmo vivendo as privações mais difíceis, ainda assim crê. Ainda assim confia. Ainda assim espera. Aquele episódio de Jesus no barco com seus discípulos, no meio da tempestade, ele dormindo. Eu uma vez vivi uma situação de muito estresse, de muita ansiedade, de muito medo, quase que um pavor tomou conta de mim. E à noite me veio esse texto na minha memória. Abri minha Bíblia, li e reli várias vezes. E fiquei me perguntando isso. Por que Jesus, quando foi acordado, disse: por que vocês são tão tímidos? Por que vocês não têm fé? Será que se tivessem fé, a tempestade teria passado? O problema teria desaparecido? Não. Não acho que seja isso que Jesus estava ensinando aos seus discípulos. Jesus estava provavelmente dizendo para eles assim: olha, vocês vão enfrentar tempestades piores do que essas. E algumas delas, vocês vão morrer mesmo. E aí? Vocês confiam? Em que se sustenta a fé de vocês? No bem-estar de vocês ou na confiança que vocês depositam em mim? Paulo captou isso quando ele, escrevendo aos Filipenses, ele diz: porque para mim o viver é Cristo. Paulo estava preso. Todo o cenário conspirava contra ele. Mas ele era capaz de perceber em todo aquele cenário a grandeza e a beleza da vida que ele tinha em Cristo. Ele disse: olha, tem gente que está aproveitando a minha prisão para tripudiar em cima de mim, tirar vantagens. Ele falou: não tem problema. Se o Evangelho está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, não me importa. Se Cristo está sendo exaltado, para mim está bom. Porque para mim viver é isso. É isso. A chance de eu ser condenado é muito grande. E eu posso vir a morrer. Se morrer, está bom. Aliás, é o que eu prefiro. Eu prefiro estar com meu Senhor. Mas se for bom ficar aqui por causa de vocês e para continuar ajudando e servindo vocês, está bom também. Na verdade, eu já nem sei mais o que é melhor. Seja lá o que for, está bom. Se Cristo está sendo glorificado, para mim está ótimo. A vida para mim é isso aí. Tudo aquilo que envolve a glória do meu Senhor, está bom, está ótimo. Para mim está perfeito. Para mim a vida é isso. O que é a vida para você? Minha vida é minha família. A vida é o meu trabalho. A vida é meu ministério. A vida... Não. São percepções reducionistas. A vida se sustenta
na confiança, se sustenta na certeza de que somos filhos e filhas amados. E ele termina dizendo, mas é claro que os períodos de baixa também nos dão ótimas oportunidades. Na próxima semana, eu lhe darei algumas dicas sobre como explorar essas fases. Eu gostaria que a gente terminasse agora, que você pensasse um pouco, o que é a vida para você? Você confia? Deus é bom? Você está seguro, segura disso? Nós vamos voltar a falar sobre isso. Mas em que consiste a sua segurança? O seu trabalho? Na certeza de que você tem o seu pão garantido pelos próximos meses? Onde você coloca todas as suas energias? No pão, roupa, nessas coisas que a gente luta para conquistar, comprar, adquirir todos os dias, ou num relacionamento que dá a você um sentido e um significado que transcende essas coisas. Elas são importantes, não precisamos negá-las, mas corremos o risco de perder o sentido da nossa existência quando achamos que a vida é apenas o pão. Jesus, ele insistiu dizendo, não corram atrás disso. Não transformem isso na sua grande luta. A aventura humana é muito mais rica do que viver correndo atrás de comer, beber, vestir. Busquem o reino, busquem a sua justiça e as outras coisas serão acrescentadas. Vamos orar? Senhor, nós reconhecemos, ó Deus, que a nossa confiança em Ti é tão precária, tão pequena. Confiamos muito mais nos nossos próprios recursos, na nossa competência. Precisamos tanto ouvir uma voz do céu dizendo que somos Teus filhos e filhas amados, em quem o Senhor compraz, em quem o Senhor se alegra. Precisamos tanto, ó Deus, aprender a viver a partir dessa confiança, de saber que o Senhor supre, o Senhor provê, o Senhor faz descer o pão do céu quando nada à volta parece apontar para alguma saída, para alguma alternativa. O Senhor intervém de maneira tão surpreendente. Mas sabemos também, ó Deus, que viveremos momentos de dificuldades reais, sem saber, ó Deus, o que virá pela frente e às vezes até com os riscos de perdermos tudo, mas que ainda assim saibamos confiar em Ti e depender de Ti. E esperar em Ti, descansar em Ti. É nisso que consiste a vida. É nisso que nós alimentamos a nossa paz, liberdade, a nossa alegria, o nosso contentamento. Toma-nos, ó Deus, nas Tuas mãos e ajude-nos a viver a partir dessa confiança. É o que eu peço no nome de Jesus. Amém.